Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto dos Santos, ou simplesmente Marcão para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto Bancas Examinadoras, analisaremos a quarta questão da série Banca VUNESP. O tema do dia é concordância. Vamos à questão. Aqui a gente tem uma questão que caiu para o concurso de oficial administrativo. Vamos analisar esta questão para que nós aprendamos mais uma noção muito importante sobre língua portuguesa. A Polícia Civil apreendeu 415 quilos de crack. Opa, vamos analisar esta questão aqui. 415,4 quilos de crack escondido em uma casa na Avenida Salim Farah Maluf. No local também haviam 2 quilos de maconha. Um homem de 28 anos e uma adolescente de 17 anos foram detidos. É uma questão aparentemente fácil para que nós analisarmos num primeiro momento. Parece uma questão aparentemente fácil, mas se observarmos, aqui tem uma regrinha sobre verbo que é muito frequente, muito recorrente em concurso público. É a concordância do verbo haver. Embora não tenhamos problema com a concordância aqui de escondido e foram detidos, a concordância do haver pode gerar um pouco de dúvida. Por quê, professor? Porque o verbo haver, ele tem uma situação bastante particular quando ele significa ocorrer, existir e acontecer. Vamos anotar aqui? Então, o professor vai falar para vocês bem calmamente para que vocês possam entender. O verbo haver igual a ocorrer, acontecer e existir, ele tem uma particularidade. Qual particularidade é esta, professor? Ele não tem plural. O verbo haver igual a existir, acontecer e ocorrer não tem plural. Você precisa gravar isso em sua memória. Então, o verbo haver igual a existir, acontecer e ocorrer, e nas indicações de tempo decorrido também não tem plural. Esta é a informação mais importante que nós precisamos passar nesta aula de hoje, na avaliação da questão de hoje. O verbo haver, ocorrer, o verbo haver com o sentido de ocorrer, acontecer e existir, não tem plural. Ah, tá bom, professor, entendi. O professor, não tem um jeito mais fácil de eu aprender esta noção? Tem um jeito mais fácil. O professor Marcos, pensando sempre em facilitar a compreensão dos assuntos pertinentes à língua portuguesa, criou para você uma musiquinha bastante fácil, bastante assimilável acerca deste assunto. Então, antes de analisarmos esta questão mais a fundo e darmos a resposta, vamos ver esta musiquinha. Olha só, quem já sabe cantar Atirei o Pau no Gato, vai ficar bem fácil. Como que é o Atirei no Pau no Gato? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicaca admirou o cc do berro que o gato deu. É uma música até não politicamente correta, né? Atirar o pau no gato, essas coisinhas. Isso não vem ao caso, até já houve alteração nesta letra da música de Atirei o Pau no Gato. O que importa para nós aqui, no contexto do estudo de concordância verbal, é que nós aprendamos a lição. Professor, como que eu vou cantar então esta paródia que o senhor fez para concordância verbal? No curso presencial, todos os alunos cantam, sabem, é uma música bem fácil, tem até uma segunda parte da laranjada, que se aplica às locuções verbais, nas quais o verbo haver e fazer figuram. O professor não vai passar isso para vocês agora, nesse primeiro momento.
Quando houver questões pertinentes à locução verbal, nós faremos também a apresentação desta musiquinha. No momento, nós vamos aprender esta musiquinha aqui. Vai ser assim: haver igual a ocorrer, acontecer, ser e existir, tir. E o fazer, zer que indica tempo, preste atenção que o plural não podem ter. Repetindo: haver igual a ocorrer, acontecer, ser e existir, tir. E o fazer, zer que indica tempo, preste atenção que o plural não podem ter. Olha que legal. O verbo haver igual a ocorrer, acontecer e existir não tem plural. E o verbo fazer nas indicações de tempo também não tem plural. Como funciona isso, professor? Vou passar para vocês aqui para ficar bem legalzinho isso aqui com exemplos. Nós vamos passar exemplos para vocês entenderem melhor, fixarem melhor este assunto. Veja bem. Professor, canta de novo. Vamos lá, para pegar o ritmo. Haver igual a ocorrer, acontecer, ser e existir, tir. E o fazer, zer que indica tempo, preste atenção que o plural não podem ter. Olha que música interessante para que nós aprendamos esta regra e não esqueçamos jamais. Professor, coloque exemplo aí. Vamos colocar aqui para você. Haver igual a ocorrer, acontecer e existir. Pessoal, antes de nós continuarmos, pense no seguinte: o verbo existir, ele sempre tem plural. Por exemplo, nesta frase aqui, ó, existem pessoas boas no mundo. Existem pessoas boas no mundo. Aqui a gente tem uma... Deixa o professor corrigir isso aqui. Guarde um momentinho. Vamos lá, vamos escrever de novo. Olha só. Existem pessoas boas no mundo. Então nós temos aqui uma oração. Existem pessoas boas no mundo. O que acontece com o verbo existir? Com o verbo existir não acontece nada. O verbo existir, pessoal, sempre faz concordância com o sujeito ao qual ele se refere. Então, pessoas boas, aqui no contexto frasal, é o sujeito da frase. Então, pessoas boas existem no mundo. O verbo haver, com o sentido de existir, é que vai ficar no singular. Olha a musiquinha falando: haver igual a ocorrer, acontecer e existir, não tem plural. Plural não podem ter. A musiquinha fala isto. Então, existem pessoas boas no mundo. Este verbo aqui, existir, ele tem plural. Professor, marca, vou marcar para você. O verbo existir aqui, nesse contexto, tem plural. Porque o verbo existir sempre tem plural. Sempre concorda com o sujeito ao qual se refere. Beleza, pessoal? Gravaram essa noção aí? Beleza. Vamos então agora para o que tem de mais importante quando cair o verbo haver. Eu vou até deixar a mesma oração para mostrar para vocês como que isso acontece. Olha só, professor, se fosse o verbo haver, ficaria assim: há pessoas boas no mundo. Professor, eu não deveria colocar hão pessoas boas? Não, você não pode colocar hão pessoas boas. Há pessoas boas no mundo. Por quê? Porque aqui o haver, ele está no sentido de existir. Então, há pessoas boas no mundo, existem pessoas boas no mundo, é o equivalente. Existem pessoas boas no mundo, tem plural. Se for o verbo haver com esse sentido de existir, ele não vai ter plural. Então, há pessoas boas no mundo. É importante que vocês gravem esta informação. Da mesma coisa, eu poderia escrever a seguinte oração. Por exemplo, eu falo assim, ó: ocorreram, vou diminuir a fonte para vocês copiarem. Eu posso fazer assim, ó: ocorreram
acidentes na estrada. Ocorreram acidentes na estrada. Acidentes ocorreram na estrada. Tranquilamente, é uma frase comum, interessante, e com a correspondente concordância adequada, porque o verbo ocorrer não tem problema, ele vai concordar com o sujeito ao qual se refere. Acidentes ocorreram na estrada. Professor, se eu mudasse o verbo ocorrer pelo verbo haver, aí nós devemos voltar para a musiquinha do professor. Se é o verbo haver que vai entrar aqui no lugar de ocorrer, você não pode colocar o plural, você não pode colocar o plural. Então, como que vai ficar isso aqui, professor? Como que vai ficar isso aqui? Se ocorreram acidentes, nós estamos aí no pretérito perfeito do indicativo. No pretérito perfeito do indicativo. Então, eu vou colocar o seguinte: houve acidentes na estrada. Professor, não é houveram? Não, eu não posso colocar houveram. Por que eu não posso colocar houveram? Porque o verbo haver, com o sentido de ocorrer, ele não tem plural. Os concursos públicos, de um modo geral, exploram bastante esta questão referente à concordância verbal, com o verbo haver, com o verbo fazer, nas locuções verbais. Então tome muito cuidado. Ocorreram acidentes, e aí concorda com o sujeito, o verbo ocorrer. Houve acidentes, o verbo haver é impessoal, ele não terá plural, não fará concordância. Essa aqui é uma hipótese de oração sem sujeito. Houve acidentes na estrada, há pessoas boas no mundo. É uma hipótese aí de oração sem sujeito e o verbo não tem plural. Professor, como que eu vou lembrar disso tudo? Cantando a musiquinha que o professor Marcos criou. Haver igual ao ocorrer, acontecer, ser e existir, tir. E o fazer, zer que indica tempo, Preste atenção que o plural não pode ter. Preste atenção que o plural não podem ter. Professor, só para encerrar este assunto, dê um exemplo com o verbo fazer, porque ficou vago, eu não entendi. O verbo fazer também faz parte disso? Faz. Pessoal, uma coisa que eu tenho ouvido com bastante frequência e que é deveras desagradável por conta da inadequação vocabular é esta frase aqui. De repente, uma pessoa que não me vê há muito tempo fala assim: ô Marcão, tudo bem? Fazem 10 anos que não o vejo. Fazem 10 anos que não o vejo. E de repente a pessoa fala assim: eu, educadamente, jamais farei correção a nenhuma pessoa, né? Isso não é agradável, não é de bom tom. Então vamos pensar na oração. Fazem 10 anos que não o vejo. Professor, esse aqui é o verbo fazer. É o verbo fazer. Mas 10 anos não é mais de um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é mais de um. Então fazem 10 anos. Não, meu querido, preste atenção. A língua portuguesa comporta-se da seguinte maneira: quando o verbo fazer indica tempo e temperatura também, embora não tenha aqui na musiquinha, então eu devo falar faz 20 graus neste momento, faz 20 graus neste momento. Quando o verbo fazer indica tempo decorrido ou tempo cronológico, climático, não tem plural. Então esse fazem 10 anos que não o vejo é uma frase inadequada do ponto de vista gramatical. Como que eu tenho que colocar, professor? Você vai apagar este plural aqui que está errado, que está inadequado. Então qual que é o correto? Faz 10 anos que não o vejo. Captem esta lição, guardem esta noção. Verbo fazer indicando tempo não tem plural. Verbo haver, com sentido de ocorrer, acontecer e existir, igualmente não tem plural. Professor, vamos cantar mais uma vez? Gostei. Vamos lá. Haver igual a ocorrer, acontecer, ser e existir, tir. E o fazer, zer que indica tempo,
tempo. Preste atenção que o plural não podem ter. Legal, pessoal? Então vamos voltar para a questão. Acho que agora nós já dispomos de conhecimento necessário para acertar a questão que nos foi posta aqui pela VUNESP. Vamos analisar por parte, professor? Vamos lá. A Polícia Civil apreendeu 415 quilos de crack. Então, 415 quilos de crack. Esta expressão está no plural. Então, os 415 quilos estavam escondidos. Os 415 quilos estavam escondidos. 415 quilos escondidos. Então, o verbo aqui concordando com a expressão ao qual se refere. Professor, se é escondidos, eu já posso eliminar aqui algumas coisas. Pode. Então, onde tem escondido, vai sair. Onde tem escondido, vai sair. Professor, agora é o verbo haver. Agora entra aquela musiquinha que o senhor cantou para nós? Sim, agora entra a musiquinha que o professor ensinou para vocês. Vamos lá. 2 quilos está no plural. Ah, professor, então haviam. Não é, professor? Não, não é. Pessoal, preste atenção. Aqui é o verbo existir. Então, existiam 2 quilos. No local existiam 2 quilos. Então, se é o verbo haver, igual existir, a gente tem que lembrar da musiquinha. Se é o verbo haver igual existir, a gente tem que lembrar da musiquinha. O que acontece, professor, com o verbo haver igual existir? Não tem plural. Não tem plural. Lembra da musiquinha que o professor cantou? Não tem plural. Então, o verbo haver igual existir não tem plural. Então, é havia? Perfeito. Havia. Ah, entendi. Então, como que eu vou colocar? Professor, escreve aí. Ó, havia 2 quilos. No local também havia 2 quilos. Nossa, professor, é estranho. É estranho, mas a língua comporta-se assim. E você, para passar no concurso, precisa estar atento a estas informações. Professor, qual que eu posso eliminar agora? Aquelas onde há haviam. Óbvio que aqui só tem uma, né? Que o examinador é esperto, ele vai deixar você quebrar a cabeça com 2 questões. Ah, eu fiquei entre A e a E e acabei escolhendo a E. Dancei, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. A e E. A e E. Qual que é a resposta, professor? Vamos pensar agora. Sujeito composto. Quando a gente tem sujeito composto, antes do verbo, a gente vai fazer a concordância no plural. Então, um homem e um adolescentes. Olha o E, conjunção coordenativa aditiva, somando as ideias. Então, eu tenho um homem de 28 anos e um adolescente de 17. Então, eu tenho 2 pessoas. Então, o que acontece aqui? As duas pessoas foram detidas. As 2 pessoas foram detidas. Então, aqui, a gente vai ter que escrever o quê? Foram detidas. Foram detidas. Porque eu tenho um homem e tenho um adolescente. Eu tenho um homem e um adolescente. Então, foram detidos. Foram detidos. Partindo desse princípio, a gente já... Opa, vamos voltar aqui para fazer o destaque. Partindo desse princípio, a gente tem aqui foram detidos. Logo, a resposta só pode ser a alternativa A. Só pode ser a alternativa A. Então, aqui, escondidos havia, está errado. A resposta só pode ser a letra A. Escondidos havia e foram detidos.
Prestem muita atenção, este verbo haver sempre cai e a musiquinha do professor vai servir bastante para vocês. Professor, vamos encerrar com a musiquinha de novo, só para eu gravar? Vamos lá então encerrar com a musiquinha. Haver igual a ocorrer, acontecer, ser e existir, tir. E o fazer, zer que indica tempo, preste atenção que o plural não podem ter. Pessoal, encerramos aqui nossa explanação. Obrigado por terem assistido a esta videoaula. Inscrevam-se em nosso canal, Marcos Roberto dos Santos, e façam divulgação. Postem comentários e sugestões. Fiquem com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro.